Tem informações importantes sobre o prejuízo do Vasco no ano de 2023, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só desejar um ótimo feriado a todos vocês, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre tudo o que quiserem. Combinado? Queria trazer uma novidade em relação ao Vasco e a busca por um técnico. Começaram a circular nas redes sociais informações de que o Vasco está de olho em Fábio Carille, comandante do Santos, responsável por levar o Peixe ao vice-campeonato paulista. Fábio Carille que deixou meio que a controvérsia seu contrato lá no futebol japonês. Ele tinha vínculo por lá, o Santos ignorou o pagamento da multa e inclusive vai responder a um processo na FIFA, já está respondendo. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Carille para saber se o Vasco de fato demonstrou interesse e se existe alguma chance de um negócio sair. A resposta que eu obtive em relação a esse assunto é: estamos conversando, ou seja, o Carille hoje conversa, negocia, tenta entender as condições que a 777 impõe para a possibilidade de contratação do treinador. Seria certamente um enorme problema, uma bomba para o Peixe, que iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B com 2 vitórias em 2 jogos, 4 gols marcados, nenhum gol sofrido, em mais de 50% dos jogos do Santos na temporada, sob o comando do Carille, o time não tomou gols. Já que falei em Vasco, deixa eu só trazer uma atualização importante. Vasco divulgou seu balanço referente a 2023, prejuízo de 123 milhões de reais. Isso porque na metade do ano o clube precisou investir alto em reforços e também na comissão técnica, sob o risco de ser rebaixado. Então, os custos foram muito maiores do que as receitas, o que justifica esses 123 milhões de reais de prejuízo. Só para completar, ainda assim, o balanço apresentou uma receita recorde na história do Vasco, 364 milhões de reais, 170% de aumento na comparação com 2022, quando o Vasco havia arrecadado 135 milhões de reais. Em relação a pagamentos das dívidas, a 777 já pagou 120 milhões de reais. Foram 90 milhões no ano de 2022, 120 milhões no ano de 2023. Mas, para efeito de contabilidade, esses 120 milhões se transformaram em apenas 60 milhões de reais de queda. De redução da dívida, ela era de 700 milhões de reais, está na casa dos 640 milhões. Essa redução menor se dá porque muitas das dívidas pagas foram com juros da própria dívida. Exatamente o que eles deveriam ouvir, mas achei essa demissão precoce, achou mais falta de raça do que erro do treinador. Até o Eric Johnson está aqui, ó, boa noite. Nada justifica perder de 4, principalmente em São Januário, sem esquema tático, extremamente apático, tá mandando o Eric Johnson, participou no sábado. Eu queria responder a Bia, que eu adoro, né? A Marcele? A Marcele, que eu adoro. É culpa do técnico, sim, porque o técnico tem que ser vibrante, ele tem que mexer com os brilhos do jogador, sabe? Sabe, Bia? Bia não, Marcele, desculpa. Tem que mexer com os brilhos do jogador, tem que tirar jogador com 5, 10 minutos se não estiver correndo. Jogador é movido a exemplos, né? Eu não estou julgando certo ou errado, acho que as atitudes são completamente diferentes. Mas o Fluminense não podia se autopunir, porque eu acho que o Fluminense se autopuniu quando ele afastou 4 jogadores. Mas o ato de indisciplina foi tão grande que esses jogadores deveriam servir como exemplo. Então, acho que não está correndo, sai. Hoje são 5 substituições. Então, dá para fazer, dá para pegar e tirar jogadores como exemplo. E outra coisa, o jogo é o reflexo do que você faz no dia a dia, nos treinamentos. E o Vasco ficou uma semana treinando para esse jogo contra o Criciúma. Então, se ele mandou esses 11 titulares a campo, é porque esses 11 se destacaram durante a semana. Então, eu acho que tem culpa do técnico, sim. Né? Acho que foi muito mal conduzido. O Barbieri demorou 12 rodadas no ano passado para ser demitido. Eu não sei, o Marco Antônio, eu não sei se ele quer ir para o River Plate ou se ele foi mandado embora, eu não posso afirmar. Eu sei que foi muito mal conduzido, né? Um dizendo que o outro pediu demissão e o outro dizendo que foi demitido. Isso aí é uma condução péssima, amadora até, eu diria, mostrando que o Lúcio Barbosa não tem a menor condição de ser gestor de um gigante como o Vasco. E diga-se de passagem, né?
aonde ele estava. Eu ouvi dizer que ele alegou problemas de saúde familiar, alguma coisa desse tipo. Mas, para mim, soa como desculpa, e eu vou dizer o porquê. Porque o associativo tinha solicitado a sala lá, que ficou famosa por ser a sala do Eurico, né? E lá, porque ia receber o Gui e alguns outros convidados, e aí, quando essa sala é solicitada pelo associativo, o gestor tem que ficar lá na tribuna. E aí fica exposto. Fica exposto a xingamentos, a agressões, que eu acho completamente errado, entendeu? Mas o futebol é disso, mexe com paixão, né? Mexe com a qualidade de vida das pessoas. Tenho certeza que os vascaínos passaram um final de semana ruim em função desse resultado. Então você tem que fazer um trabalho de excelência, né? Não enganar o público, o povo, a torcida, como essa 777 fez desde quando chegou, e as cenas dos próximos capítulos vão revelar coisas ainda piores. E aí eu até vou aproveitar aqui a mensagem do Eric Johnson. A comissão técnica foi muito importante para a gente, mas hoje precisamos de uma outra, com menos comprometimento com os jogadores e a SAF. E aí, Edmundo, acabou a partida. Aí as informações do Pedrosa dão conta de que chegou no vestiário, o Ramon Dias, o Emiliano estavam muito tristes e bravos, tanto com o rendimento quanto com os xingamentos da torcida. A parte da torcida xingou o Ramon Dias. E aí, ali no calor, eles teriam falado que não faz sentido continuar, etc. Aí, no que eles falaram isso, os jogadores se reuniram, alguns dizem que até choraram, e pediram para eles ficarem. Aí eles toparam, só que a hora que eles toparam ficar no Vasco da Gama, isso aí eu não estou nem falando se teria ou não que ficar, isso aí é um outro assunto, né? Já estava no Twitter, aliás, um texto muito mal escrito do Vasco da Gama, né? Não falando o porquê, nem quem mandou embora, só falando que não fazia mais parte do Vasco da Gama, Ramon Dias, Emiliano, etc. Aí eles foram na coletiva, falaram aquilo, né? Essa informação é do Pedrosa, né? Falaram, não, a gente não esperava ser mandado embora pelo Twitter, parece que incomodou o Vasco da Gama, isso daí, eles terem falado isso depois de pedirem, supostamente teriam pedido demissão, né? E é uma zona, Edmundo, generalizada, porque depois tem um outro texto no Twitter, né, tentando explicar a situação, mas aí já fica muito evidente o amadorismo, né? Porque no momento que posta isso no Twitter, sem ter nenhum documento assinado, sem ter falado com o Ramon Dias direito, com multa rescisória alta, isso é um erro absurdo, né, Edmundo? Porque, cara, isso é básico. Você não pode chegar e postar no Twitter algo que ainda não está combinado. Aí abre o precedente tanto para o técnico ou querer ficar ou querer a sua multa rescisória, né, Edmundo? Isso foi um completo absurdo, cara.